de tantos outros e trate de devolver o Brasil à democracia perdida porque foi confiscada pelo Supremo. Não tem semelhanças fisionômicas. Urnas, pendure a toga, candidate-se a deputado, a senador, vá ao Congresso Nacional e lá o senhor tem todo o direito de defender o que quiser. O que em 13 de julho do ano passado? Muito fácil dizer isso do alto da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Saia desta cadeira. Vaza. E após Barroso ir ao Reino Unido falar de extrema-direita e falar sobre a democracia, eles, os jornalistas da Oeste, principalmente ele, Silvio Navarro, que disse que não tem diferença entre ele e também um deputado do PT. Na verdade, ao invés de guardar a Constituição, eles estão fazendo política. Então, falas do jornalista que ele tire a toga e vá perder votos. Vejam o que disse Silvio Navarro. O general Luiz Roberto Barroso afirmou durante discurso no Brasil Fórum, no Reino Unido, que a democracia foi a ideologia vitoriosa do século XX. Segundo o ministro, o comunismo, o fascismo, regimes militares e fundamentalismos religiosos foram derrotados. Não, fica difícil, porque qual é a diferença dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que preside a Suprema Corte, de um deputado do PT? Eu não vejo diferença alguma. Isso é um discurso político. O ministro Luiz Roberto Barroso tem uma enorme vocação política. Ele tem mesmo, é fato. Ele advoga. Ele tem as causas que defende e tem todo o direito de defendê-las, desde que ele pendure a toga, deixe a toga e concorra, vá às urnas, ministro Barroso. O senhor não disse que derrotou o bolsonarismo em 13 de julho do ano passado? Muito fácil dizer isso do alto da cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. Saia desta cadeira. Vá às urnas, pendure a toga, candidate-se a deputado, a senador, vá ao Congresso Nacional e lá o senhor tem todo o direito de defender o que quiser. O que quiser, não importa, de aborto a drogas, ao que mais o senhor quiser. Fique à vontade, mas não à frente da Suprema Corte. Ministros do Supremo deveriam prezar pela discrição, postura discreta. Deveriam se manifestar somente nos autos. Eu vou reprisar aqui, vou voltar ao tema que citei no primeiro comentário. A TV Justiça fez mal ao Supremo Tribunal Federal. Aquelas câmeras que transmitem os julgamentos fizeram dos ministros ainda mais vaidosos. E o ministro Luiz Roberto Barroso tem algumas pitadas de vaidade em excesso. Ele deveria refletir, deixar a toga de lado e voltar. Aliás, ele foi advogado, não foi? Pode voltar ao ofício. Algumas pitadas. Vocês viram o que disse Silvio Navarro? Ele foi preciso em dizer que o ministro está mais parecendo um deputado do PT. E vocês concordam com ele? Se sim, deixa aqui nos comentários. Muito obrigada a todos vocês. Até um próximo vídeo. E é lógico, né, que ele, Augusto Nunes, sempre precisa em suas análises, não ia deixar de fazer a sua análise dessa fala absurda de Luiz Roberto Barroso, que foi para o Reino Unido falar do Brasil e ainda comparou até mesmo a Venezuela com uma fala absurda, falando sobre a democracia, sobre a extrema-direita, parecendo mais um político do que um ministro do STF, que tem que guardar a Constituição. E vejam o que disse Augusto Nunes. Não tem semelhanças fisionômicas com o Luiz Roberto. É que na cabeça do povo brasileiro, o narrador esportivo fala sem parar e viaja para burro, leva um vidaço. Ele diz que a vida dele é pior que a do Luiz Roberto. É nada. Os locutores da Globo hoje viajam muito pouco. Estão narrando aqui da sede, por motivos de economia. Quem gasta para burro com viagens é o Supremo, né, sob o silêncio do Tribunal de Contas, por exemplo, da União, né, que dá palpite sobre outras coisas. O Barroso, como todos os deputados do PT, que é isso, como convém a um deputado do PT, que é o que ele é,
Eles, nos discursos em que falam de democracia, ditadura, vocês já repararam que não entram China e Cuba? Não entram. Essa relação de países, Hungria, tal escapou, Nicarágua, não entra China, por quê? Porque eles gostam da China. Eles gostam. E não entra Cuba porque eles adoram Cuba. Romântica. Adoram, é romântica. Aquilo eles estão vendo ainda o olhar, né, do assassino, psicopata Che Guevara, né? Ai que endurecer, pero sin perder la ternura. É isso aí, eles ainda estão vivendo em 1959. A ditadura cubana tem 65 anos e até onde eu sei, não é de direita. Não é de direita. A China não pode ser chamada de direita, nem a Coreia do Norte. Esses não entram em nenhuma relação. O perigo da extrema-direita, ele aparece quando a esquerda perde a eleição. Aí quem ganhou é de extrema-direita e vai ameaçar a democracia do Felipe Martins e de tantos outros e trate de devolver o Brasil à democracia perdida porque foi confiscada pelo Supremo. Prevalece a vontade popular que determina, no caso, que a direita governe. Não é extrema-direita por quê? Não existe direita no Brasil para desconforto e desconsolo do Supremo. Existe e é majoritária. E é quem defende a democracia. Ele quer achar gabinete do ódio, está pertinho dele. Vá ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Quer achar os presos políticos da ditadura? Pode visitar Papuda, ali perto, em Brasília. Eu pensei que ele fosse se pronunciar, finalmente, sobre o caso do Felipe Martins, por exemplo. Quem criou o preso político foi o Supremo Tribunal Federal, com o aval do Barroso, que agora é o presidente da corte. Ele não tem nada a dizer sobre assuntos importantes, vem fazer gracinha com o narrador de futebol. Foi por isso que se é que a história é real, que alguém confundiu o Barroso com o Luiz Roberto. Ele não para de falar, ele ama a própria voz. Você percebe o prazer, né, com que ele acompanha aquele som. Né, ele divide em 3 partes a palestra, sempre põe uma gracinha no meio, tudo previsível. Nós queremos que seja cumprido o previsto pela Constituição. Então, em vez de passear tanto, ele que se debruce sobre o caso exemplar do Felipe Martins e de tantos outros e trate de devolver o Brasil à democracia perdida porque foi confiscada pelo Supremo. Augusto Nunes, como sempre, perfeito. Jornalista conceituado, mandou a real para o ministro do STF. Realmente eles estão passando de todos os limites. Peço para você compartilha, curte, comenta, dá uma força pra gente. Muito obrigada a todos. Até um próximo vídeo.